Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques de hoje, que você nos confere aí, nos assiste nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, a sua pergunta, interagindo também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas vão conhecendo a RDC TV, que logo em seguidinho estará completando 2 anos no ar. Uma emissora jovem, né? Mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição, como eu digo sempre, a RDC, exemplo do GBOX, genuinamente gaúcho, só que o GBOX, uma instituição mais do que centenária, são 107 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com os companheiros aqui no estúdio, Flávio Fiorin e o zagueirão Larry Chaves, recebendo através do videoconferência, do home office, nada mais, nada menos que o grande capitão, general Bolívar, que nos dá a honra e o prazer de ter aqui. Boa noite, Bolívar, mas até na abertura do programa, quero saber se está bem esse currículo aqui, vamos lá. Pelo Internacional, Campeonato Gaúcho 2004, 2005, 2009, 2011 e 2012. Copa Libertadores da América 2006, 2010. Copa Sul-Americana 2008. Copa Suruga Bank 2009. Recopa Sul-Americana 2011. No Botafogo. Campeonato Carioca 2013. Outras conquistas. No Internacional, Troféu João Saldanha, Taça Fernando Carvalho, Taça Fábio Koff, Troféu Osmar Santos, Taça Fronteira da Paz, Taça Farroupilha pelo Botafogo, Taça Guanabara e Taça Rio. Terminou o programa já. Pois é. Boa noite, ô general. Tá bom esse currículo aí ou faltou alguma coisa? Boa noite, Cadu, Larry, aos que estão presentes aí. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando com vocês aí. Vem cá, tem um no estúdio aqui que diz que jogou muito. Jogou mesmo ou enganou, Bolívar? Tá me olhando aqui, o Larry. O Larry tem que colocar tapete vermelho para ele. Tenho o maior carinho, maior admiração. Não vi jogar, mas o pai me conta que era craque na posição, então, sem dúvida nenhuma, o respeito, a admiração, ela vai existir sempre. Ah, ela tivesse com o pai, né? O Bolívar pai, né? Esse menino aí puxou o pai, né? Eu posso dizer que essa família aí é uma família de craques e uma família de jogadores versáteis, já que o pai dele começou lá nas categorias de base do Grêmio, ele era um ponta esquerda que veio jogar na lateral e depois passou a ser um quarto zagueiro renomado, um cara de respeito, conhecidíssimo no Brasil inteiro quando se fala em Bolívar. Aí a gente faz a referência, o Bolívar pai. E eu tive o prazer de conhecer o nosso Bolívar aqui, o Bolívar Filho, Júnior, quando ele tinha 4 anos de idade. Na época, quando eu joguei com o pai dele, tive o prazer de jogar com o pai dele, que é um grande amigo. Eu sabia do Bolívar, boa noite. Até para aproveitar um pouquinho, isso não é uma coisa muito comum, né? Está no DNA, ou seja, o pai ter sido um jogador de ponta, como foi o Bolívar pai, e também ter um filho, né? Ter um jogador de ponta profissional como tu fosse. Às vezes tem irmãos também, né? Mas são raridades isso, né, Bolívar? É difícil mesmo, Cadu. O Larry lembrou bem. Eu até, quando iniciei no Guarani de Venão Soares, nas categorias de base, também comecei jogando como ponta direita, lado contrário do pai, né? O pai é canhoto e eu comecei como ponta direita, cheguei no Internacional como lateral direito e acabei firmando uma carreira de muito sucesso aí, jogando na zaga central. A exemplo do teu pai, o teu pai marcou no Grêmio, né? Mas depois ele
quase teve um acerto, acho que foi na época do Larry, inclusive, né? Ele teve acertado com o Internacional. Eu não me lembro por que circunstância acabou não se confirmando ele depois de ter jogado no... Mas tu também, né? Tu começaste no Grêmio, nas categorias de base, e depois tivesse a tua consagração no Internacional. É verdade, eu tive 2 anos, né, nas categorias de base do Grêmio, nos juniores. Fui bicampeão de júnior pelo Grêmio, né? Era capitão da equipe na época. E o Grêmio, nessa época de 98 a 2001, praticamente em 2000, acabou tendo o investimento da ISL, né? Aquela empresa que acabou investindo muita grana no Grêmio e acabou não valorizando as categorias de base, né? Acabou fazendo investimentos altos na equipe profissional e acabou não tendo o investimento nas categorias de base. Então, acabei retornando para o Guarani de Venâncio Aires para 1 ano depois ser comprado pelo Inter aí em 2003. Tem até já aqui, até me mandou aqui no meu privado aqui, se tu lembra quem foi esse teu diretor na base, ele está me perguntando exatamente isso aqui. Pergunta para o Bolívar, ele era meu lateral direito na base. Sim. Serginho Vasquez, está perguntando se tu lembra dele como diretor. Serginho. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Muitos diretores da época do Grêmio, eu acabei trabalhando junto e são pessoas que a gente leva para sempre essa amizade que construiu lá atrás. Dá meu boa noite, Cadu, ao Bolívar. Tudo bem, Bolívar? Prazer voltar a falar com o amigo Fiorinho. Como é que vai? Tranquilo? Tudo bem, prazer, Fred. Lhe perguntar o seguinte, Bolívar. O que você lembra? Eu sei que você era pequeno, se você tinha 5 ou 6 anos de idade, mas na época que o seu pai era campeão, uma conquista histórica, inédita até hoje, com a Internacional de Limeira sobre o Palmeiras em 1996. Você tem alguma lembrança desse título? Você acompanhava seu pai? O que você lembra dessa época? Tenho sim, Fiorinha. Foi em 86, né? O pai acabou sendo campeão paulista pela Inter de Limeira, primeira equipe do interior a se sagrar campeã paulista. E a gente sabe o nível que é a competição lá em São Paulo. Então, eu tinha 6 anos de idade, acabei acompanhando, né, essa trajetória do pai, já tomando gosto essa época, né, por acompanhar a Inter de Limeira com aquele super time campeão paulista. E o pai até foi lembrado agora, né, ele foi homenageado semana passada pelas rádios de Limeira, como o maior jogador da história da Inter, né? O pai é o cara que mais vestiu a camisa da Internacional de Limeira, né? Com 395 jogos. E a gente ficou muito orgulhoso, né? De poder ver ele receber essa homenagem e se tornar aí o jogador referência aí na Inter de Limeira. Os grandes times do interior de São Paulo que está tentando retomar o seu lugar de novo, né, Cadu? Está na Série A2, mas está difícil para voltar. O Bolívar ter sido campeão pelo Internacional, não vou dizer que foi fácil, evidentemente, né? Que toda conquista ela é complicada. Mas no Botafogo, a gente sabe, os clubes cariocas aí, não é de hoje, né? O Botafogo foi uma das grandes equipes lá da década de 60, enfim, na época de Garrincha, depois durante muitos anos para conquistar um título, né, também. O Vasco vem nessa situação complicada, né? Ali o próprio Fluminense, eu acho que o Flamengo sempre foi um time que teve mais assim questões financeiras de estar em ponta em relação a essa parte financeira. Agora, ter sido campeão pelo Botafogo não deve ter sido coisa fácil, mas deve ter marcado também, né, Bolívar? Ah, sem dúvida, né? Cheguei no Botafogo em 2013 e a gente tinha um maestro na equipe que fazia diferença também, né? Que era o Sidorf, né? A gente tinha um grande elenco com jogadores muito decisivos, né? Então, em 2013, acabamos conquistando a Taça Rio e a Taça Guanabara e se tornando campeão carioca, né? Em 2013. E depois, no segundo semestre, conseguindo um 5º lugar no Campeonato Brasileiro, aonde levamos o Botafogo a uma disputa de Libertadores depois de 18 anos, né? Então, sem dúvida nenhuma, fica marcado na história do clube, porque o clube não disputava uma competição 18 anos e a gente conseguiu levar o clube a esse feito aí. E vocês passaram por sérios problemas lá no Botafogo também, com salários atrasados, e vocês, jogadores, muitas vezes tiveram que auxiliar os funcionários nesse sentido, né?
É isso aí. Aí, 2014, o Botafogo 2013 cumpriu com todas as suas obrigações, né? Acabou sendo o presidente do clube muito presente, né, no dia a dia. Mas 2014, onde era para ser um ano de confirmação, um ano que a gente disputava a Libertadores depois de tanto tempo, eu acabei rescindindo meu contrato em outubro de 2014, com 8 meses de salário atrasado. E aí ficava difícil, né? A gente acabava, por ter uma condição melhor, ajudando os funcionários, ajudando os atletas mais jovens, né, que tinham subido das categorias de base para poder estar no profissional e estavam passando dificuldade. Então a gente acabou se reunindo, os jogadores mais experientes, e acabamos aí comprando aí cestas básicas aí para os atletas para que eles não pudessem passar dificuldade. A Bolívar, evidentemente que a conquista da Libertadores tu trata como a tua maior, né? A maior conquista, né? Mas todo e qualquer título tem a sua relevância, né? E o que significa isso para a carreira do jogador, tu que marcasse, né, como general, grande capitão do Internacional, naquela conquista, evidentemente que para os colorados de maneira muito especial, né? É verdade, né? Eu acho que de todos esses títulos no Inter, né, cada um tem a sua particularidade, né? Cada um tem a sua história, e sem dúvida nenhuma que por ter sido capitão em 2010 na Libertadores, ter erguido o troféu recebendo das mãos do Pelé é uma satisfação muito grande por poder marcar na história do clube. E esses dias estava relembrando novamente a conquista de 2006, né? Que também eu considero uma das conquistas mais importantes, porque foi o primeiro título internacional do clube e, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão contra uma equipe que era, naquela ocasião, a campeã atual e a campeã atual do mundo, né? São Paulo, que era uma grande equipe, e a gente acabou fazendo 2 grandes jogos com o São Paulo e acabou também conquistando os títulos. Então, eu acho que até os títulos gaúchos também têm uma importância muito grande. Eu considero de 2011 um título onde o Falcão era o nosso técnico e o Renato Gaúcho era o técnico do Grêmio. Então, ali já tinha os 2 ícones dos 2 clubes e a gente acabou conseguindo um título dentro do Olímpico, onde foi disputado o último título sendo disputado dentro do Olímpico, depois do seu fechamento, e a gente acabou se sagrando campeão ali dentro do Olímpico. Decisão nos pênaltis, né, Bolívar? Inclusive o Inter foi para o Olímpico e com uma desvantagem, né? O Grêmio tinha vencido o primeiro jogo no Beira-Rio, o Internacional reverteu, né, e depois acabou sofrendo um gol, tá, quase meio que no final da partida, a decisão foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis o Inter acabou chegando a esse título. Isso mesmo, a gente acabou perdendo 3-2, né, jogando no Beira-Rio, e a imprensa em geral, e é normal, né, porque o Grêmio acabou vencendo, ia jogar a decisão dentro do seu estádio, tendo o torcedor a última oportunidade de acompanhar o Grêmio dentro do Olímpico. Então, foi um dia muito especial, a gente acabou revertendo a situação, e nem era para ir para pênaltis, né, a gente acabou levando um gol no final da partida, onde acabou ocasionando as penalidades, e acabamos nas penalidades conseguindo um título aí tão importante, que tem uma importância tão grande, porque foi o último título disputado dentro do Olímpico. Meus companheiros estão mudinhos aqui, Bolívar. Tem uma questão. Pergunte aí, Laí. Não, eu ouvindo o Bolívar falar, eu lembrei, eu conheci menino e depois nos reencontramos quando ele veio para o Inter, ainda como lateral direito, tivemos algumas conversas, assim, alguns encontros, e eu me preocupei muito na época, porque eu gostei muito da contratação dele, eu tinha visto ele jogar na base do Grêmio, e teve um período que ele teve uma lesão, uma fratura no ossinho do pé e tal. Eu lembro de encontrá-lo assim, ei, como é que tá? Porque estava emprestado ainda para o Inter, e aí tinha essa preocupação, mas para ver que a vida de jogador de futebol é uma coisa muito incerta, né? A gente depende de alguns episódios assim para se fortalecer e para se afirmar também. Então, é uma questão de superação também. E aí o Bolívar acabou fazendo a carreira brilhante que fez no Inter. E torci muito para ele. Fui a todos esses campeonatos e torci muito para vocês.
Foi um exímio cabeceador o Bolívar, né? Bolívar, como é que surgiu? Tu teve a consagração aí exatamente como zagueiro, como, né, ser chamado de general, como capitão, mas a tua origem era lateral, né? Como é que surgiu essa passagem aí? Teve muitos jogadores que viveram situação com essa. Eu me lembro do Luiz Carlos Vinck, que jogava no meio-campo, né? Depois passou para lateral, se consagrou, chegou a uma seleção brasileira, inclusive, né? Jogando a lateral. Como é que foi essa tua passagem, né, da lateral, né? Onde tu era a tua origem, tu jogava, tu chegasse até a jogar no Internacional, se não me engano, no lateral, né? E aí depois tu viesse por uma razão, que aí tu pode dizer, acabar como lateral para chegar a essas grandes conquistas e ser chamado hoje, rotulado como foi na época como grande capitão, o General Bolívar. Travou, hein? Deu uma travada. Acho que deu uma travada lá. Bom, então a gente... Mas era um exímio cabeceador o Bolívar, né? Praticamente, ele marcou 11 gols na história do Internacional e mais da metade dos gols dele pelo Inter foram marcados de cabeça, Alain. A exemplo do Índio, que foi o zagueiro artilheiro, né? Acabou superando... Voltou lá. Voltou. Tu chegasse a escutar o meu questionamento, a minha colocação, Sim, Bolívar, em relação a essa tua passagem aí, começando que era a tua origem, tendo o próprio Internacional como lateral, e depois chegando aí, né, ao momento máximo da tua carreira, onde foi rotulado, repito aí, né, com o grande capitão daquela conquista do Internacional, e ser chamado por general. Estava falando agora que me bateu uma lembrança agora quando o Larry comentou isso, né? O Larry recordou muito bem, eu acabei vindo emprestado por 6 meses para o Internacional em 2003, no segundo semestre, depois de ter feito um grande campeonato gaúcho pelo Guarani de Venâncio Aires, e acabei estreando contra o Figueirense em casa. A gente venceu esse jogo por 3-0, e aí depois joguei contra o Flamengo no Maracanã, e o terceiro jogo foi a lembrança que o Larry teve. Eu machuquei contra o São Caetano, quebrei o 5º metatarso, né, um ossinho do pé, e acabei ficando 3 meses com essa lesão, né? Sendo que eu tinha só 6 meses de empréstimo. Então, o Fernando Carvalho, presidente na época, foi um cara com grande caráter comigo e acreditou no meu potencial. E eu acabei jogando mais um mês depois. E ele acabou comprando o meu passe, como se falava na época, do Guarani. E foi quando eu acabei permanecendo, né? Então, acabei jogando alguns jogos de lateral. Mas o Muricy, quando estava no Internacional, utilizava muito a função de 3 zagueiros, né? E ele sabia, pela minha estatura, por ser um cara com boa saída de bola, me começou a testar naquela função. E aí os meias já viraram alas. Então, para mim, acabou facilitando muito jogar na zaga, né? Por ter já uma característica de saída de bola. Então, isso acabou facilitando bastante. Então, o Muricy acabou utilizando muito isso em treinamentos, mas o cara que me bancou, o cara que apostou em mim como zagueiro mesmo, que me deu continuidade, foi o Abel Braga em 2006, né? No início do ano, no Campeonato Gaúcho, onde eu acabei depois me firmando e conquistando todos esses títulos. Pois é, tu trabalhasse aí com grandes técnicos, referência e foi com o Tite, né, campeão sul-americano, né, Bolívar, que hoje é o atual técnico da seleção brasileira, técnico de ponta, isso te referiste, o caso do Abel, né? E depois hoje o teu rumo aí é na carreira de técnico, né? Tivesse alguma passagem por alguns clubes, 6 clubes. 6 clubes, né? Vou enumerá-los aqui. Vamos lá, então, vamos lá. Me corrija, Bolívar, se eu estiver errado. União de Rondonópolis, Barra de Santa Catarina, Novo Hamburgo, Cianorte, Brasil de Pelotas e, mais recentemente, o Vila Nova de Goiás. É isso, né? É isso aí. Bom, então, evidentemente, tu está ainda, dá para dizer, no início de carreira, né? Eu entendo, e eu acho que tu pode fazer essa colocação melhor, acho que não quero desconsiderar em relação que são times menores, os grandes clubes de futebol brasileiro, mas eu acho que a experiência de um técnico por equipes menores, ela é fundamental, né, Bolívar? Por mais conhecimento que tenha o jogador, por mais títulos que ele tenha conquistado, por mais adversidades, ou seja, que ele tem na sua carreira de futebol, agora a vida de treinador é diferente. Então, eu acho que a passagem para clubes de conceito menor, né, isso é importante até em termos de aprendizado.
É verdade, eu fiz isso, né? Logo quando parei de jogar, eu acabei ficando 2 anos me preparando, né? Estudando e fazendo os cursos da CBF, as licenças. E acabei fazendo estágios, né? Com o Mano Menezes, com o Tite, com o Roger, com o Dorival, com o Abel. Acabei fazendo com esses técnicos e já são 2 anos como técnico atuante, né? E é o meu 6º clube agora, o Vila Nova. E eu quis trilhar esse caminho, né? Por não ser o Bolívar, daqui a pouco o atleta, e os caras me contratarem pelo Bolívar atleta. Eu quero que me contratem pelo meu trabalho, e é assim que vem acontecendo. Eu acho que essa experiência em clubes menores ela é importante, porque ela te dá a oportunidade de você aprender, de você se calejar, de você errar em algumas vezes, porque a partir do momento que você alcançar um estágio de uma grande equipe, a gente sabe que fica muito difícil, né? E eu já tive a oportunidade de fazer um grande trabalho no Brasil de Pelotas. E agora no Vila Nova também, uma equipe que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, mas uma equipe muito tradicional no Brasil, né? Uma equipe que é protagonista agora na Série C. E eu sei o quanto vai ser importante fazer uma grande campanha para poder, de repente, permanecer no clube ou daqui a pouco buscar alguma coisa maior, né? Então, estou procurando trilhar esse caminho sem atropelar nada, para que quando eu tiver a oportunidade de assumir um grande clube, eu esteja preparado. Para essa carreira, né, Cadu, Larry, para essa carreira de treinador, você já trabalhou nesses 6 clubes aí, em quem você se inspira assim, para ser treinador, ou quem se inspirou para iniciar a carreira? Eu acho que eu sempre falo que eu fui um cara felizardo com os técnicos com quem eu trabalhei, né? Hoje eu tiro a lição e coisas positivas e filtro aquilo que eu achava interessante dos técnicos. Em relação aos jogadores, eu digo comportamento, gestão de pessoas e trabalhos, né? Trabalhos técnicos, trabalhos de campo, trabalho do dia a dia. Eu acho que o que eu achava que não era necessário, o que eu achava que era de conduta errada, eu procuro tirar isso e procuro não levar junto comigo, né? Então, eu acho que eu procuro estar me referindo a cada um deles, né? Tirando o melhor de cada um, para que eu possa estar levando aí, em todos os clubes que eu venho passando, dignidade, caráter, transparência, gestão de pessoas, que eu acho importantíssimo isso num clube de futebol, você tratar o titular e o reserva da mesma maneira. Então, eu venho tendo essa conduta aí nos clubes onde eu venho passando, para que eu possa me preparar cada vez mais. Até porque, pelo conhecimento, né, Bolívar, mas é fundamental também, o técnico, lógico que o conhecimento é fundamental, mas ter liderança de grupo, né? O Renato, a gente conceitua-se muito dessa maneira, o domínio que ele tem, né? O Argel teve aqui, na segunda-feira a gente também falava sobre isso, ou seja, o Filipão também era um técnico que dominava o grupo. Isso aí, daqui um pouco, tu até se sobrepõe ao fato daqui um pouco de não ter um conhecimento tão grande técnico, né? Mas ter esse domínio de grupo, ter essa liderança junto ao grupo, do que daqui um pouco ter um conhecimento muito grande, técnico, e não ter um domínio sobre o grupo. Isso aí, para o futebol, para dentro de um vestiário, é fundamental, né, Bolívar? Eu sempre falo, né, que gestão de pessoas é muito importante, né? Eu comento com meus atletas, né, que por mais que eu tenha o meu conceito, o meu pensamento, os meus sistemas de jogo, se os atletas não estiverem felizes e satisfeitos com o meu trabalho, se eu não souber conduzir esses atletas, a execução dentro de campo ela é deles, né? A execução final lá dentro ela é totalmente deles, né? A gente ensina e passa situações hoje com trabalhos de analistas para mostrar pontos fracos do adversário, pontos fortes, mas a execução lá dentro é deles. Então, por isso que a gente tem que ter uma boa gestão, saber conduzir muito bem, né? E eu acho que essa vivência dentro do futebol, ela te credencia isso, porque tudo que acontece hoje no futebol a gente já passou, então a gente sabe como lidar, sabe como conduzir, sabe como os caras vão reagir da maneira que você vai falar. Então eu acho que isso é importante, é fundamental. Claro que o estudo também ele é muito importante, a gente está se atualizando e está observando trajetórias aí de equipes vencedoras, e eu gosto de acompanhar muito isso, né? Por que essa equipe ela foi campeã, por que ela
ela traçou essa linha para poder chegar a esses títulos. E eu costumo fazer isso para que eu possa estar sempre atualizado e poder ter essa gestão, que é uma coisa muito importante dentro dos clubes. Ô Bolívar, claro, é até uma questão de querer nominar esse questionamento que o Fiorin te fez especificamente, já que tu trabalhaste com grandes técnicos aí, renomados, né? Mas especificamente, tu segue ao estilo de jogo de algum desses tantos aí de primeira linha que tu trabalhasse? Não, eu acho que não, porque hoje em dia a gente acompanha muito futebol. Eu acho que a linha, como eu falei, né? Eu acho que cada técnico ele tem os seus prós e seus contras, então é difícil você pegar alguém perfeito para você seguir uma linha, né? Então, foi como eu falei, eu tive a felicidade de trabalhar com caras de ponta. Então, eu procuro tirar um pouquinho de tudo aquilo que eu lembro deles, do dia a dia, de tratamento com os atletas, para que eu possa ter o meu próprio estilo, né? Eu acho que isso é fundamental, eu tenho que criar o meu estilo, a minha maneira de conduzir o meu grupo, a minha maneira de pensar futebol. Eu acho que eu preciso construir isso para que as pessoas possam ter em mim também uma referência e conhecer também o meu trabalho. Eu, ouvindo o Bolívar falar, eu lembrei assim que realmente grandes técnicos, e eu logicamente eu vou lembrar dos técnicos, o Abel Braga e o Muricy, que são a minha maneira de ver futebol, foram um dos melhores técnicos das últimas décadas no Brasil. E com referência ao que falou o Cadu, se referiu ao Renato Gaúcho, por exemplo. O Renato, num primeiro momento, não teve o sucesso que veio a ter depois de muito tempo de carreira. É lógico que o Bolívar agora, com um período curto ainda como técnico, já está conseguindo ultrapassar aquela primeira barreira, que é o fato de um jogador que obteve muito sucesso na verdade, como jogador, né? E aí se tem uma cobrança muito grande, ou até muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil eu vejo muito isso, as pessoas, num primeiro momento, colocam dúvidas, será que ele conseguirá ser tão bom técnico como foi como jogador? E o Bolívar, por também uma relação que se faz, os jogadores da parte defensiva, né, goleiros, zagueiros e jogadores que jogam na parte defensiva de meio campo, normalmente é o maior número de técnicos que obtém sucesso, né? E se atribui um pouco talvez até aos atacantes que tinham menos preocupações táticas enquanto jogadores, né? E não ter um número tão grande como os jogadores de defesa. Ou seja, como se diz, né, nessa colocação do Larry, Bolívar, que exatamente os jogadores, os zagueiros, laterais, goleiros, têm uma visão panorâmica, uma visão maior do jogo em relação aí aos atacantes, e por isso, né, os técnicos acabam se destacando mais aí, por terem jogado nessas posições, como centro-médios, como zagueiros, como laterais e como goleiro, do que os atacantes, né? Exatamente por ter essa visão total do campo. Sem dúvida, o Larry foi muito, muito feliz aí, porque a gente quem jogou lá atrás sabe que tem uma visão privilegiada, né? Porque você acaba tendo uma visão inteira do campo e, sem dúvida nenhuma, isso acabou também me conduzindo em várias vezes, em intervalos de jogos, conversar com os técnicos, né? Porque hoje eu consigo ver na área técnica ali, onde fica o treinador, que a visão é totalmente diferente. Às vezes o cara tá lá dentro de campo, principalmente numa linha defensiva, o ângulo dele é totalmente diferente, né? Então eu gosto muito de essa troca de conversas com os jogadores, porque eles têm essa visão. Os próprios trabalhos que eu faço tático, eu acabo ficando atrás da linha defensiva das duas equipes para mim poder acompanhar bem. Então, isso é muito importante, né? Você já ter essa visão e saber fazer esse questionamento com os atletas, né? Você ter essa troca com eles, porque, na verdade, eles estão lá dentro e daqui a pouco a visão que você está tendo, ela não é tão privilegiada como
a visão defensiva desses jogadores que jogam nessa primeira linha defensiva. Então, isso é muito importante, e eu acho que por isso que tanto sucesso aí de técnicos que jogaram nessa primeira linha defensiva, e até goleiros, né? O Rogério Ceni, a gente vê, um cara também que está fazendo uma brilhante carreira, é um cara que era goleiro e que tinha uma visão privilegiada, como tinha essa primeira linha defensiva. Como capitão, que você teve a oportunidade de ser do Internacional por muitos anos, do Botafogo, em sua carreira também no futebol francês, você, na época do Internacional, no centro do país, foi feita uma pesquisa em que o Bolívar acabou sendo rotulado como um dos zagueiros mais violentos do Brasil. Pela sua capacidade de atuação, garra e não querer perder nenhuma disputa de bola. Uma pesquisa foi feita e naquela oportunidade você foi rotulado dessa maneira. Mas isso não influenciou para você, né? Não, até porque, né, Bolívar, em cima dessa questão do Fiorinho aí, na época do teu pai, zagueiro que se preza não ganha Belfort Duarte, né? Era aquela premiação que tinha o zagueiro grande que ganhava Belfort Duarte, na época do teu pai, né? O do Larry também, zagueiro que se preza não ganhava Belfort Duarte. Tu ganhou Belfort Duarte? Não, de jeito nenhum. Não, então não. Aí... Juntamente com o pai dele, eu posso te dizer que quando fizemos dupla de zaga, tinha vários atacantes que começavam a armar jogo. Mas é o seguinte, antes que o Bolívar responda, eu vou dizer, não foi zagueiro violento de jeito nenhum. Isso aí foi uma pesquisa. Virilidade é uma coisa, deslealdade é outra. Exatamente. Ciumeira do centro do país, um jogador que pode jogar duro, um zagueiro com as características. Sempre jogou na bola e ele teve o episódio do jogador que se machucou num lance casual. E aí, talvez isso aí tenha repercutido mal, mas de jeito nenhum. Eu acompanhei toda a trajetória dele no Inter, olhei quase que, digamos, 80% dos jogos e de jeito nenhum, muito longe de ser um zagueiro violento. Obrigado, Larry. É verdade. Foi como falou, daqui a pouco os caras tiraram o episódio que aconteceu com o menino do Bahia, o Dodô, e eu acho que é muito fácil, se eles pegarem o histórico meu, né? Eu tive 2 expulsões em 20 anos de carreira. Então, não tem como ser rotulado como um zagueiro desleal, né? Eu acho que tinha muito respeito. Eu e o Índio éramos zagueiros que colocava respeito, né, nos atacantes. Então, eu acho que isso, de repente, foi tirado, essa pesquisa, para poder rotular estabilizar. Isso, né? Mas, exatamente. Mas a gente sempre foi muito, muito tranquilo com isso. Eu acho que isso mostra... que os adversários têm respeito por você, e era isso mesmo que acontecia, exatamente como o Larry falou. Daqui a pouco eu e o Índio, a gente se olhava, a gente não tinha nenhum cara de referência para marcar, porque os caras já estavam armando o jogo, ou daqui a pouco caindo pelos lados do campo, porque sabia que por ali o caminho ia ser pior. Então eu acho que essa maneira que a gente soube conduzir muito bem essa linha defensiva do Inter e ter se sagrado campeão aí várias vezes. O Bolívar, o Tafarel esteve conosco ontem no programa, e o Tafarel também é uma múmia, né? É um goleiro consagrado mundialmente, é o preparador de goleiros hoje da seleção brasileira. Mas ele disse assim, Cadu, não tem goleiro que se consagre, não tem goleiro que se destaque se não tiver uma zaga da melhor qualidade. Ele citou na época, de tantas que ele jogou, no caso internacional, que era Mauro Galvão e Mário Pastor, né? Então, o goleiro se consagra muito por causa de vocês, né? Por causa da zaga. É todo um processo, é uma engrenagem toda, na verdade. A gente sempre fala que o sistema defensivo, quando ele está bem sólido, essa marcação ela já começa lá na frente, né? E hoje em dia, o comprometimento que os atletas têm, principalmente da linha da frente, é de muita marcação, né? Hoje a gente acaba vendo como acontecia nos anos 80, 70 ali, que o ponta acompanhava o lateral. Hoje o ponta acaba correndo muito mais atrás do lateral do que o lateral atrás do ponta. Hoje, então a gente sabe que uma equipe, para ter essa engrenagem toda, a marcação ela tem que ser forte desde lá frente, dos homens lá da frente, para que lá atrás também possa ter essa solidez. Por isso que os goleiros acabam tendo essa referência sobre a dupla de zaga, porque na verdade é o último estágio, né? Porque passou ali, já é uma situação de gol, né? Claro, de gol. Então, se a equipe estiver bem comportada dentro do campo, sem dúvida nenhuma que a bola chega lá atrás com mais facilidade.
Bolívar, eu vou te pedir um minutinho só que a gente vai fazer o intervalo comercial para, na volta, a gente falar aí sobre a maneira que tu está acompanhando essa situação aí, o futebol parado, a expectativa apenas, projeção de quando, pelo menos aqui o Campeonato Gaúcho aí em julho, os outros países na Europa, a bola já voltou a rolar, mas essa situação toda voltando, sem né, o grande fim do futebol, que é a torcida, sem aquela emoção de estar o estádio cheio com o torcedor. E outros assuntos também que a gente tem ainda para conversar hoje com a nossa participação no Dois Toques com o capitão General Bolívar. Nosso Dois Toques para Casas Pneus, 60 anos de qualidade, lá é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e também os pneus estão ficando carecas, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Nesse momento também, para a sua tranquilidade, para a sua segurança, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. Está aí na tela o telefone para você, 51, código de área 33424245. Nosso Dois Toques também para o Banrisul. Olha só, o Banrisul, que você com o Banrisul Saque Digital pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Também para a Ferragem Lampião, olha, a construção civil está liberada, você não está pensando em construir, reformar sua casa, em reorganizar sua casa, então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. Além de uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total a essas áreas, pronta entrega, direto do depósito. Tem televendas e teleentregas. Nesse momento também, ou seja, para a sua segurança e tranquilidade, está precisando de alguma coisa na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa, então acione aí o teleentregas da Ferragem Lampião, os telefones estão aí para você, 51, código de área 33400899 ou pelo WhatsApp 51, código de área 991800162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina, juntinho ali, a Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado de toda a equipe lá do Gilberto e João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Também para o Supermercado Bassani, olha, o Supermercado Bassani há 20 anos vem oferecendo produtos de qualidade em um atendimento personalizado na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. No açougue do Bassani, você está vendo aí, né? Encontra aquela costela uruguaia deliciosa, o famoso capelete também para você ver, colonial, que é uma delícia, né? E uma das melhores adegas com vinhos nacionais e importados. O Bassani é o mercado da família. Está aí o endereço onde fica localizado o Supermercado Bassani, também nesse momento, né? Ou seja, você pode pedir de casa, faça lá a sua lista do que você precisa e recebe na sua casa os produtos do Supermercado Bassani. O teleentregas pelo telefone 51, código de área 3348-9707. 3348-9707. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, continuando a nossa resenha esportiva hoje com o Capitão Bolívar. De hoje com o zagueirão Larry Chaves, com o jornalista Flávio Fiorin e recebendo através do home office pelo televídeo, né, o grande capitão Bolívar, o general Bolívar, de grandes conquistas aí pelo Internacional. Que você nos acompanhe nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, você assiste qualquer lugar do mundo, só digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para, olha, o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que é exemplo da dupla Grenal, também aí está esperando, né, a bola rolar em termos do Campeonato Gaúcho. O São José está na terceira fase da Copa do Brasil e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques também para o Grupo Zafari. Olha, preço e qualidade você encontra no Grupo Zafari. Bolívar, como é que está acompanhando aí essa situação atípica aí, né, que atingindo todas as instâncias da sociedade, mas naquilo que a gente trata, que é o futebol, e aí de uma hora para outra as coisas pararam,
os jogadores tendo que reduzir salários, né? O Internacional já dizendo aí, o Grêmio também, situações aí já complicadas, com déficit além da normalidade do futebol. Essa questão dos jogadores que entenderam aí, que estão entendendo uma situação como essa, né? Abriram mão, pelo menos momentaneamente, prorrogando aí os direitos de imagem para o próximo ano, mas reduzindo o salário, questões de 25% dos seus salários, né? Como é que tu está acompanhando tudo isso, Bolívar? A gente fica triste pelo momento, acho que ninguém esperava umas como essa no mundo todo, né? E afetar aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Que é jogar futebol, que está trabalhando com futebol. Eu acho que acabou envolvendo todas as profissões, né? Então, é uma situação bem complicada. Eu acho que o futebol, a partir disso, eu acho que ele vai ter outros rumos, né? Eu acho que essa situação de redução dos atletas e de comissões técnicas também, eu acho que é fundamental num momento como esse. A gente sabe que para os grandes clubes já está sendo difícil essa situação. Você imagina para os clubes menores a situação que fica muito prejudicado, e a gente sabe o quanto isso é difícil para o futebol, né? Você tendo daqui a pouco, até o final do ano, estádios vazios, né? Não podendo comparecer torcedores, e tem grandes clubes aí que têm uma grande renda sempre com torcedores, e esse ano, de repente, não vai poder contar com isso. Então, a gente espera que isso, aos poucos, possa ser solucionado, até porque a gente não tem datas ainda das competições nacionais. Lá em Goiânia, a princípio, não vai ter mais o Campeonato Goiano, a gente vai fazer uma preparação só para a Série C. Então, segunda-feira, agora, dia 16, na terça, quer dizer, dia 16, a gente se reapresenta e acaba fazendo uma preparação, esperando uma data aí de início da competição da Série C. Com a suspensão das competições, há uma ideia para setembro. Claro que uma suposição da Conmebol retomar a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Mas pela amostragem até o momento do que foi a dupla Grenal, você vê o Grêmio, o Inter, um pouco melhor em relação um ao outro, vê um equilíbrio? O que você está achando, ou achou até o momento do que a dupla Grenal mostrou na Libertadores? Até antes de acontecer, a gente viu o último Grenal aí, tirando a situação de briga e expulsões, o Internacional, como eu não via há muito tempo, né? Jogando de igual para igual, mesmo fora de casa, na arena, acabou fazendo um grande jogo. Infelizmente, acabou terminando daquela maneira, né? Então, acabou prejudicando as duas equipes. E o Grêmio, a gente sabe o quanto é difícil você manter uma regularidade. O Grêmio, há alguns anos já vem sendo uma das equipes. Deu uma travada. Deu uma travada de novo lá. Vamos ver enquanto... Essa tecnologia é uma ferramenta que ela chegou agora com a participação aí nos programas, mas às vezes acontece isso, né? Então, acaba daqui um pouco travando e aí a gente ficando sem esse contato Cadu, aí, mas logo em seguida. Deixa eu fazer uma referência. O Bolívar falou sobre o Grenal e eu estava lembrando ontem... Voltou lá. Tá, já está em condições agora, Bolívar. Pode completar, Bolívar. Então, estava falando, e a gente via o Grêmio nos últimos anos sendo protagonista, né? O Grêmio conquistando Libertadores, Copa do Brasil, e daqui a pouco perdendo atletas, o que é normal por ter feito boas temporadas, e o Renato tendo que se reinventar a cada ano que passa. Então, é difícil você se manter lá em cima no mesmo nível. Então, o Internacional acabou tendo que se reconstruir e acabou fazendo uma equipe competitiva, trouxe um técnico com um espírito muito competitivo, e eu acho que o Inter está um pouco melhor nesse momento, até antes da parada, pelo que mostrou no Grenal dentro da arena. O Bolívar, até agora, tua nova carreira, teu caminho como técnico, como é que tu está analisando essa chegada aí? No Brasil sempre teve um técnico e outro estrangeiro, enfim, né? Mas agora chegando em grandes números. Começou com o Jorge Jesus, aí essas conquistas pelo Flamengo, o Oswaldo, o português, agora também o Sampaoli, o Internacional com o Cudê. Significa isso? Como é que tu analisa isso aí? Ou seja, talvez entendendo que os técnicos de ponta aí
esteja já numa zona de conforto, teria mexido com eles, ou também alguns técnicos emergentes surgindo por aí, então os clubes acabaram seguindo esse caminho, ou porque aconteceu essas conquistas aí com o Jorge Jesus? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Cadu? Eu acho que mesmo vindo técnicos de fora do país, eu acho que é importante porque tem uma troca de escolas aí, né? Você acaba observando muito esses técnicos, a maneira de trabalhar, os conceitos que eles têm sobre futebol. E claro que prevalece também essas conquistas que o Jorge Jesus teve ano passado, né? Então, isso acaba sendo atrativo para os técnicos fora do país, mas eu acredito muito na capacidade dos técnicos brasileiros. Eu acho que a gente tem provas aí de grandes treinadores que vêm fazendo excelentes temporadas aí há alguns anos. O próprio Thiago Nunes, no Atlético Paranaense, que agora foi para o Corinthians e teve que se reconstruir novamente. O próprio Roger, que eu tenho um cara como uma referência também. Eu acho que tem jovens treinadores também surgindo que vem buscando o seu espaço. O Odair é um cara também que eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que essa vinda desses técnicos, eu acho que só vem a somar no futebol brasileiro e a gente podendo ver grandes jogos como vimos ano passado, né? Então, eu acho que tem espaço para todos aí dentro do nosso futebol. Esse intercâmbio é importante, né? Deixa eu fazer referência aqui, ó, nos que estão nos acompanhando aqui, o Julinho Espinosa, grande Julinho Espinosa lá em São Paulo, né? Julinho Espinosa também aí um dos grandes profissionais, como preparador físico, como treinador, nos acompanhando sempre, está mandando um abraço. Tem a Dilson também, aqui nos mandando um abraço, tem o Manuel, meu parceiro, Eduardo Alvarez, né, jornalista também, o Regis Telesca, Ângelo Garbaschi, que sai do isolamento, Ângelo Garbaschi, vem, volta aqui para o Dois Toques, as pessoas estão reclamando, vai ficar quanto tempo vai ficar no isolamento aí? A Simone também na audiência, o Flávio Mascarello, o Fernando Brasilino, o Joel Freire, ele gosta de dar uma bolinha comigo, é metido também. Aí ele, Cadu, pergunta ao General Bolívar qual o zagueiro que ele já treinou e que mais se assemelha ao seu estilo de jogo. Te dá para falar, eu tenho trabalhado, né, com alguns zagueiros e principalmente uma cobrança muito, até porque fui da função e acabo cobrando muito, principalmente do sistema defensivo, né, da linha de 4. Então, a gente acaba observando aí grandes zagueiros com quem eu venho trabalhando agora. Então, eu acabo observando, é difícil você dar um nome específico a um atleta, né? Eu gosto de fortalecer todos, até porque são atletas com quem eu gosto de estar fazendo trabalhos à parte, às vezes depois dos treinamentos, e acabo preparando eles muito bem, porque são peças fundamentais dentro dessa nossa engrenagem, mas eu acho que é difícil você escolher um assim que se assemelhou assim às minhas características. Agora, uma situação complicada para o jogador também é quando tem que sentir, o Larry passou por isso, tu passou por isso, ou seja, chegar ao momento que tem que encerrar a carreira, né? E daqui um pouco não sabe que caminho, evidente que uma vida dentro do futebol quer seguir nessa linha. Hoje é treinador, hoje tem jogadores que viraram empresário, tem muitos jogadores que viraram cronistas esportivos, né? E eu te pergunto até porque o D'Alessandro foi um parceiro teu, teve conquistas contigo, né? E ele está chegando, então se comentado muito em relação a isso, e ele disse, olha, que ele se emociona aí a cogitar o fim da carreira no Internacional, e que eu tenho dito, olha, o caso dele, do Rodrigo Dourado, hoje um jogador passar uma década no clube é raridade, né? Isso aí acontecia muito antigamente, o jogador crescia no clube e acabava a sua carreira. Hoje não, hoje as coisas acontecem assim, é uma questão de tempo e acaba mudando de clube, né? E o D'Alessandro é um jogador que completa aí uma década no Internacional, o Rodrigo Dourado também começou nas categorias de base, está completando uma década aí, agora com esse período que ele renovou seu contrato. Esse é um momento complicado, né, o Bolívar, de, olha, vou ter que largar, vou ter que, daqui um pouco aquela história, a cabeça tem condições, mas aí a perna não responde, isso é difícil tratar com isso, né? Sem dúvida, Cadu. Eu acho que o mais importante de tudo é você
se preparar psicologicamente, né? Você tem que estar preparado para parar. Eu acho que o cara não pode ficar na dúvida se vai mais um ano ou se vai encerrar na temporada que ele está atuando. Eu acho que você tem que se preparar já, preparar sua cabeça, saber que você acaba deixando uma rotina que você tem há tanto tempo dentro do futebol, e a gente sabe o quanto é difícil isso, né? Se você perguntar para o Larry hoje aí, o Larry queria novamente viver tudo aquilo que ele viveu, né? Porque é uma profissão abençoada, uma profissão onde te dá a oportunidade de estar fazendo o que você gosta e receber por isso, né? Você acaba conhecendo vários países, fazendo inúmeras amizades, conhecendo o mundo todo. E eu acho que o mais importante é psicologicamente o cara se preparar. Eu acabei fazendo isso, por isso que acabei chegando nessa ideia de virar técnico hoje, porque é o que mais se aproxima do atleta de futebol, porque você tem a mesma rotina, você participa do dia a dia de campo, você tem as viagens, as concentrações, você tem aquela adrenalina novamente dos jogos decisivos. Então, eu estou conseguindo viver tudo isso hoje, mas fora das quatro linhas, mas muito próximo deles e podendo reviver tudo aquilo que eu tive durante esses 20 anos de carreira profissional. Você continua o seu auxiliar lá no Vila Nova, o seu escudeiro Patrício? Patrício é meu fiel escudeiro, meu auxiliar. A gente já trabalha desde o primeiro clube, desde o União Rondonópolis, e estamos aí há 2 anos juntos já. Maravilha, Bolívar, general, muito obrigado. Bom, sabe qual é a carreira que o Larry, ele era um jogador comportado na época que ele era jogador profissional, né? Aí ele não podia fazer isso, tem jogadores que fazem. Então ele virou um empresário da noite, o Bolívar, viu? Botou os filhos agora e está com o empresário da noite. Tem jogadores que são, com o exemplo do Bolívar, e meu exemplo também, do pai dele, são atletas e são profissionais. E por isso pode seguir uma carreira como técnico com muita credibilidade. Entendeu? Tem a capacidade de ensinar para as pessoas, e tu deu o exemplo lá atrás. Então, eu também me considero dessa maneira, independente de nível que tenha jogado, quantas conquistas, a gente sabe o quanto é duro. E eu tenho um exemplo do Bolívar lá no início de carreira, que as coisas que se ultrapassam, dificuldades, que se tem que superar, né? Então, assim, mas o grande legado que se deixa, inclusive para a família, é o profissionalismo, a seriedade e a gente ser reconhecido também como um grande cidadão, que é o caso do teu Bolívar. Parabéns. Maravilha, Bolívar, muito obrigado pela tua participação, foi muito ótimo aí, então, sucesso, já andou um pouquinho nessa estrada aí, depois das tuas grandes conquistas aí como jogador, agora já está, né, nessa estrada aí de técnico, então desejar o mesmo sucesso que tu tivesse como jogador, as tuas grandes conquistas que também obtém agora na tua carreira de técnico. Tá bem, Bolívar? Um grande abraço. Obrigado, Cadu, obrigado ao Flávio, Larry. É uma honra estar participando com ele, ele sabe da admiração que eu tenho, o respeito que eu tenho. Esse, para mim, é um dos craques e é um dos caras que eu levo aí para seguir como exemplo, como atleta, como pessoa, como ser humano. E obrigado por estar participando com vocês aí. Maravilha, vamos combinar. Nós estamos saindo daqui, Bolívar, estamos indo lá para o Barranco, né? Então, na próxima, vamos combinar contigo para estar junto conosco lá, que o Barranco é o restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional, Barranco e Barranquinho, né? Agora já de maneira presencial e aí com todos os cuidados, com todas as preocupações lá oferecidas pelo Elcio, pelos Chiquinhos. A gente está vendo aí, viu essa picanha maravilhosa, tem o entrecô, tem o lombinho de queijo, né? Mas continua também com teleentregas e o takeaway, que você pode pedir, ir lá buscar, ou pelo teleentregas, então de maneira presencial aí, com toda a segurança que lhe oferece lá o Barranco, e o Barranquinho também, né? Também os dois aí à sua disposição. O Complexo do Barranco sempre à sua disposição. E também as promoções que o Elcio e os Chiquinhos estão sempre oferecendo, espumante, vinhos, então você tem aí todas as maneiras para escolher. Nossos dois toques também para a Kia São Motors. Olha, a Kia São Motors continua com a sua, olha, uma baita promoção de novos e seminovos. A promoção da Kia São Motors nas duas revendas, Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8113. Mas aí, para a sua tranquilidade também, agende a sua ida até
a uma das revendas da Kia São Mossos pelo telefone 51, código de área 3319-6000. Se perguntar pela cidade, então é Teletax 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. Importante segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. A sequência está chegando aí, Guilherme Macalossi conclusando as conversas e sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.